falar sobre esse Flamengo, que ontem passou um sufocozinho ali, Campeonato Carioca, Flamengo e Resende, 2-2, o Resende abriu 2-0, e nesse jogo vimos algo que acontece muito raramente, não lembro se já aconteceu, de a torcida vaiar o Gabigol. Aconteceu aquele episódio da mãe dele, né? Que a mãe dele defendeu, mas era muito específico. Ontem foi a torcida. Não foi a torcida do Flamengo, porque o Campeonato Estadual tem 9 mil pessoas no Newton Santos para ver o Flamengo. Né? Sim. 9 mil presentes, eram 8 mil pagantes. Então não era a torcida do Flamengo em massa, mas o Gabigol foi vaiado e é uma situação particular. O Gabigol mudou de posicionamento no jogo contra o Botafogo e no primeiro tempo do jogo de ontem. Por causa da escalação do Pedro, ele joga um degrau atrás, né? Ele joga um pedacinho atrás, como uma espécie de ponta de lança por trás do Pedro na linha do Bruno Henrique, nesse 3-4-2-1. O jogo do Flamengo estava controlado até o primeiro gol. Falha do Diego Alves. 2 falhas, aliás, né? Depois o Diego Alves vai falhar no segundo gol também. Já eram 36 do segundo tempo. O Flamengo finalizou muito, mas o Flamengo no Campeonato Estadual do Rio tem sofrido muitas finalizações. Quando o Paulo Souza falar sobre a questão da mentalidade, a gente pode passar por esses números. E pela segunda vez, o Arrascaeta jogou muito bem contra o Botafogo. O Arrascaeta entrou no intervalo e também foi a razão da mudança de comportamento do Flamengo no finalzinho do jogo. No primeiro gol dele, aos 40 do segundo tempo, e depois, naquele lance do pênalti bizarro, o Gabigol cobra para fazer 2-2. Gabigol é o artilheiro do Flamengo no ano. Então, não tem razão, nesse momento, para vaiar o Gabriel. Até porque são 8 jogos na temporada com o time titular. E é o artilheiro do Flamengo nas últimas 3 temporadas. Essa é a 4ª temporada, de novo, o Gabigol fazendo os gols dele e ajudando, de fato, esse Flamengo que no Campeonato Carioca já tá praticamente resolvido ali, que os 4 grandes vão para as semifinais, só falta praticamente definir quem fica primeiro, pega o quarto, quem é o segundo que pega o terceiro. Enfim, mas já está quase tudo definido. O Flamengo é um que já está classificado. Ontem teve esse sufoco e, de novo, a gente vê um Paulo Souza, né, Casão? De novo, um Paulo Souza ainda tentando... Quer dizer, não sei se ainda tentando achar um time ideal, porque, pelo jeito, o Paulo Souza tem esse estilo de querer fazer mesmo um rodízio de jogadores. Talvez não precise ter o 11 ideal, talvez não, talvez sim. Enfim, mas é um Paulo Souza que está conhecendo o terreno, né? Então, primeiro assim, sobre o Gabigol. Ele errou, na minha opinião, naquela disputa de pênalti contra o Atlético Mineiro. A estratégia foi errada. Sim. Eu acho que aquilo também mexeu um pouco. Mas é absurdo ser vaiado, porque ele é o jogador brasileiro no mundo que fez mais gols nos últimos 4 anos. Sabe? É o jogador mais eficiente em definição, de finalização, de fazer gols nos últimos 4 anos, que para mim merece chance na seleção como titular e uma sequência que o Tite não dá, que ele merece. Em relação ao Paulo Souza, eu acho que assim, todo time você precisa ter uma base, tá? Não dá para você fazer uma temporada inteira fazendo rodízio, mudando o jogador, mudando o time, porque isso não vai adiante. Você tem que ter uma base e aí você pode rodar, mas sempre tendo uma base. O que está acontecendo com o Paulo Souza, eu acho, e eu estou entendendo, e eu acho que ele tem total razão, o Flamengo de 19 foi espetacular. Depois 20, 21, foi bicampeão brasileiro, depois o ano passado não conseguiu uma conquista importante, mas jogando da mesma forma que tinha feito o Jorge Jesus praticamente. Pouca coisa mudava, né? Do meio para frente pouca coisa mudava. Era o Everton Ribeiro lá, o Arrascaeta aqui, Gabriel e Bruno Henrique. A Arão e o Diego e a linha de 4 zagueiros ali. O Felipe Luiz está desde o início, ali vinha o Isla, já teve Rafinha, já tem Mateuzinho, o meio de zaga mudou, mas a estrutura do time é a mesma. Foi espetacular em 19, continuou sendo muito bom em 20 e 21. A pandemia atrapalhou não só o Flamengo, mas todo mundo, então o rendimento diminuiu um pouco, só que tem que surgir um fato novo no time do Flamengo. Apesar do elenco ser muito bom, do time ser ótimo, daquele ataque ser espetacular e super entrosado, tem que criar um fator novo, porque os adversários, apesar de terem dificuldades de marcar o time do Flamengo, eles sabem como marcar o time do Flamengo. A dificuldade vem do talento dos jogadores do Flamengo. Mas o esquema tático até o ano passado não fugia muito do que era do Jorge Jesus e os times começaram a se encaixar. Né? Começaram a encaixar a marcação. Então eu entendo, eu acho que é isso que ele pensa, e talvez seja sido por isso que ele tenha sido contratado, que ele precisa causar no Flamengo sem mudar o talento, sem interromper a liberdade
da criação que os jogadores do Flamengo têm, criar um fato novo tático na equipe, um fato novo de posicionamento na equipe, para que os adversários comecem a ter dificuldade novamente de marcar o time do Flamengo. Porque se vem para esse ano com o mesmo estilo, a mesma formação, o mesmo modo de jogar, poderia até ser campeão, pode chegar a ser vice, como foi ano passado, mas sempre vai ter os times que vão encaixar aquela marcação, porque já conhecem. Então tem que criar um fator novo. O Atlético Mineiro, por exemplo, além das contratações que fez, ele atropelou o ano passado porque o Atlético foi um fator novo, né? O Atlético do ano de 20, ele não era o mesmo Atlético que esse. Era um Atlético muito bom, mas que não causou tanta dificuldade para os outros. Um período do campeonato sim, outro não. Mas o ano passado foi o Cuca, mudou jogadores, mudou o posicionamento do Hulk, por exemplo. Criou fator novo. E foi muito difícil de marcar o Atlético Mineiro. Então é assim que acontece com grandes times. Sempre, quando acontece um time que foge do normal, né? Na qualidade, na técnica, na criatividade, os times que são fortes também, eles tentam chegar àquele patamar. E aqueles que não são tão fortes, eles se preparam para marcar aquele time. Então tem sempre que criar um fator novo. Então, por enquanto, eu estou entendendo o que o Paulo Souza está fazendo, eu acho que ele está certo em fazer, e acho que é por isso que ele está aí, para ele criar um fator novo para o time do Flamengo.